Hoje não vai ter musiquinha, então vamos lá. Você já levantou, já confundiu as suas peninas hoje? Já confundiu o inimigo? Então vem cá, vamos lá. Vamos trabalhar? Nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Às vezes eu falo segundo João porque o cérebro já está aqui condicionado a João, mas não é João, é Evangelho segundo Mateus. Vamos ouvir o que Jesus tem a falar, os conselhos que ele nos dá? Mas neste Evangelho, neste capítulo 10, eu vou falar um pouco sobre a Shalom. Sim, a Shalom. Porque Jesus dá um conselho aos seus discípulos. Neste capítulo 10, Jesus escolhe todos os seus discípulos e depois ele coloca eles em missão, né? E lá Jesus dá um conselho aos seus discípulos. Então ele fala sobre a Shalom, só que a Shalom de Jesus, do Jesus hebreu, do Jesus judeu, a Shalom de Jesus é diferente da Eirene grega, sim, da Shalom grega, quer dizer, Shalom grega não, Shalom é o hebraico, né? E a Eirene é grega, então ela é diferente da visão grega, tá bom? A Shalom de Jesus é diferente da Eirene grega. Então, e quando chega no latim, então, meu Deus, é mais diferente ainda, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler esse capítulo 10 para vocês. Depois eu vou explicar a respeito da Shalom. Fica aí que você vai saber o que é Shalom e o que significa, e o que é Eirene. O seu nome é Irene? Então, fica aí que você vai já saber o que significa o seu nome. Então, vamos lá? Já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Eu sou Francisca Grenza e você está no canal Bíblia com Francisca. Então, já se inscreveu? Eu te aguardo. E, ó, aciona o sininho das notificações. Quando houver mais vídeos aqui, você será informado pelo YouTube que eu estou aqui, né, nessa telinha, nessa sua televisãozinha aqui. Né? Não sei como você me vê, se você me vê na telinha do celular, no seu iPhone, no seu Android, eu não sei. No seu Motorola, no seu Samsung, eu não sei. Ou você me vê numa TV grande, né? Ó, aí fica tudo grande, né? Vocês gostam de coisa grande? Então, TV grande, jatos grandes, aviões grandes, eu gosto daqueles Airbus bem imensos, né? Enfim, eu gosto. O que mais que vocês gostam? De cavalo grande, cavalo árabe, né? Aqueles grandões que são de corrida, são muito bons. O que mais que você gosta? De carro grande, claro, quem tem família. E quem tem família grande, geralmente gosta de carro grande, tem carro grande, porque senão, que graça tem, né? Tem que levar toda a família, tem que levar a sogra, tem que levar o sogro, tem que levar os parentes, o cunhado, a cunhada, os filhinhos do cunhado, enfim, os sobrinhos, não é assim, gente? Faz parte da vida. Então, já se inscreveu? Olha só, falei, dei até uns minutinhos aí, ó. Vai lá, inscreva-se. Pegue sua água, seu chá, o seu vinho, o seu suco, o seu chimarrão, o seu tererê, não sei. Eu tô com água, fiz um chá, mas eu esqueci de colocar na xícara. Então, vai assim, vai água. Vai, Vassa. Também estava comendo. Je mange une pomme. Ó, tava comendo uma maçã. E assim vai. Isso é a vida, gente. Já pegaram suas coisas? Pegaram sua Bíblia, sua Bíblia, eu não sei qual Bíblia você vai usar. A minha, no momento, eu estou usando a Bíblia das Paulinas, mas eu tenho aqui também a minha Bíblia, que eu uso também. Ai, deixa eu pegar aqui, de estudo, aqui, Bíblia da Mulher. Enfim, é isso. Vamos lá? Vamos ler? Então, vamos lá. Missão dos 12. Vocês sabem que o número 12 é muito importante.
nas Sagradas Escrituras, porque refere-se também, além dos 12 discípulos, também refere-se às 12 tribos de Israel. Para as meninas que jogam tarô, como eu às vezes gosto, eu tenho as letras hebraicas, que são tarô. Tem o tarô de Marseille também. Ai, mas a Bíblia diz que não pode. Vá se catar e vá ler a Bíblia melhor. Não vem me encher a paciência. Tarô é autoconhecimento, gente. Só para vocês terem uma ideia. É autoconhecimento. E antigamente quem usava o tarô, principalmente o de Marseille, ele foi construído todo pelos... Por quem? Pelos sacerdotes, tá bom, gente? Então, olha... Para eles brincarem com a nobreza, prestem atenção nas coisas, porque muitos estudos aprofundados eram apenas para quem? Para o clero, para os reis, para as rainhas, para a monarquia. Só eles tinham direito a certas coisas. E quanto mais ignorante o povo for, mais ignorante é melhor. Para todos os sistemas. Quanto mais ignorante você for, por exemplo, por que a Francisca come a maçã? Porque enfim, porque é saudável e tudo mais? Mas tem, assim, ó, cada vez que eu como uma maçã dessa, eu não preciso ir aonde? Ir na drogaria. A drogaria já está dizendo no nome que é uma droga. Ou seja, cada vez que eu como uma maçã, eu bebo uma água, eu faço um chá de verveine, né? Olha lá o moço gritando lá, igual a Francisca aqui. Quando eu uso um chá de verveine, né? Então, eu estou o quê? Deixando de ir na drogaria. Comprar o quê? Comprar drogas. Sim, meus queridos, porque existem drogas que são usadas todos os dias. As drogarias, a indústria farmacêutica tá aí, eu não estou criticando ela, só que eu não posso ser estúpida, eu não posso ser tão ignorante e não saber aquilo que realmente é bom para o meu corpo do que não é, entendeu? Quanto mais conhecimento você tem de você, de si, menos você vai estar dentro de um sistema o qual quer apenas que você esteja com a sua dose desequilibrada. O que é dose, Francisca? A dose é a dopamina, a endorfina, a serotonina e o que mais que tem? A ocitocina, desculpa. A dose é a dopamina, a ocitocina. A ocitocina, gente, é quando, por exemplo, a mulher é engravida, que tem um filho, aquela coisa toda, a gente produz muita endorfina. Endorfina não, a ocitocina. Essa é uma das dicas, tá? Mas a gente produz também, o nosso corpo produz de outra maneira. Quando a gente está amando. Enfim, dopamina, ocitocina, serotonina, que você também adquire quando você está se alimentando direito. Tudo isso produz, o teu corpo produz. O que mais? A serotonina e a endorfina, que é quando você vai malhar, você malha, fica ali, ó. Né? Pra endurecer, pra enrijecer seus, né? O braço do tchauzinho, pra ele não ficar balançando assim pra lá e pra cá. Então, mas aí a gente não balança assim, a gente faz que nem princesa. É sempre assim. Como é que as princesas, as rainhas fazem lá? Elas fazem assim, ó. Né? Não é assim? Então, tudo isso nosso corpo produz, essa dose, para que a gente evite ir para o quê? Para as drogas da drogaria, tá bom? Por que eu tô falando isso, gente? Que é para vocês se conhecerem, tá bom? Procurarem se conhecer mais. Então, o tarô, ele é isso, é um autoconhecimento. Não é para você fazer adivinhação, para ver se você foi a Cleópatra, a Maria Antonieta lá, se você foi o Napoleão Bonaparte, ou se você foi, sei lá quem, alguém que escravizou gente, ou se você foi um grande sacerdote. Não é para isso, é para você ter autoconhecimento. Tanto que lá, pelo menos no de Marseille, tem as cores primárias, né? O amarelo, o azul, o vermelho, cada um tem um significado, né? Cada uma das cores tem um significado, assim como tem na Bíblia, por exemplo, lá em Risgalo.
Aonde que tá isso, Francisca? Bom, eu vou fazer que nem aquela coleguinha que às vezes eu escuto, que ela diz assim, que é de Gênesis a Apocalipse. Então, vai lá estudar, que aí você vai saber. Não vai pegar misgalhado aqui, não. Assim, tudo miudinho, tudo na boquinha, que nem passarinho, que nem criancinha, né? Ai, eu venho aqui na Francisca, eu pego e vou lá. Não é assim, tem que estudar, gente. Vamos lá, vamos ler o capítulo 10. Pronto. Falei demais nessa introdução, né? É isso, vamos lá. Missão dos 12, isso tudo para explicar sobre o número 12. 12 discípulos. Vamos lá. 12 meses, vocês já perceberam? Tem 12 meses. Por que será que são 12 meses? Tem um monte de explicação, gente. Bom, vamos lá. Convocando seus 12 discípulos, seus 12 alunos, seus 12 sem luz. Seus 12 sem luz. Jesus tinha um sem luz. Por que 12 sem luz? Porque eles não tinham aquela iluminação que Jesus tem. Assim como eu vou atrás de outros mestres, porque às vezes eu não tenho aquela iluminação que eu necessito para aquela área, para aquele, enfim, aquele conhecimento, né? Assim como muitos vêm aqui porque não tem todo esse conhecimento que gostaria de ter, ou que vem aqui também para aprender. Então, quando tem um vagalume, né, a gente sempre tá atrás da luz do vagalume. Então, é assim, isso acontece comigo também, gente. Isso não é uma coisa negativa. Acontece comigo. Claro que eu vou atrás dos mestres que já estão acima de mim, no sentido do conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento das Sagradas Escrituras, tá? É isso. Então, vamos lá. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Presta atenção com essa palavra autoridade, que a gente não recebe autoridade, como eu falei para os meninos lá na aula sobre João, que, ok, esse foi um exemplo que eu dei para eles, ok, vocês vão receber autoridade no sentido de uma missão do seu bispo, do seu pastor, sei lá. Você tem autoridade, por exemplo, quando é um político e ele ganha eleição, ele recebe a autoridade do povo e também da sociedade de comandar aqui algo. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos o governador Tarcísio. Eu gosto do Tarcísio, tanto que, enfim, eu gosto do trabalho dele. É isso, na verdade eu não gosto dele, eu gosto do trabalho dele. Então, quem é? Bom, ele tem um comando também aí. Mas então o que acontece? Ele recebeu autoridade para ser o quê? Para ser governador aqui de São Paulo. Acabou. Ele tem isso. Aí eu falei para os meninos o seguinte: vocês vão receber, né, a escrituração de que vocês serão, né, vocês serão sacerdotes na igreja. Mas antes de vocês receberem essa autoridade que vem do bispo, depois vem do papa, aquela coisa toda a hierarquia, vocês recebem já aqui, por exemplo, de Jesus. Quem é discípulo de Jesus já recebe por meio dos discípulos também autoridade, tá? Lá em João, do mesmo jeito, se você recebe se você acolhe esse evangelho, você já recebe a autoridade de quê? De ser chamado filho de Deus. Então, não vai ser o pastor, não vai ser o bispo, não vai ser o padre, não vai ser minha mãe, não vai ser meu pai, não vai ser o vizinho, não vai ser o babalorixá, não vai ser o sacerdote que vai dizer quem eu sou. Esse é um ponto, dizer a autoridade que eu tenho. Com qual autoridade você vem aqui falar sobre as Sagradas Escrituras para nós? A autoridade que Deus me deu e que Jesus está me dando também. Então, tem muitas coisas que eu leio na Bíblia, às vezes até falo para as pessoas ficam magoadas, ficam chocadas, mas às vezes eu só tô, às vezes até falando algo que tá lá nos evangelhos, né? Essa semana foi muito engraçado. De novo eu vou contar uma história para vocês. Muitos sabem que eu uso muito essa palavra, vá cuidar da sua vida. E muitos acham que é por causa de um ou outro que enche o saco. E eu falo, não, eu não falo pra ofender ninguém, eu só digo, vai cuidar da sua vida. Porque todas as vezes que você tá cuidando da sua vida, você tá se preocupando com a sua vida e não tá se preocupando com a vida do outro, ou do seu filho, ou do seu marido, ou do seu vizinho, ou da sua vizinha, ou da quenga da esquina, ou da vagabunda não sei da onde.
Vocês entendem? Então eu digo isso, vá cuidar da sua vida. E aí eu tava falando ontem, né? Inclusive eu tenho uma camiseta que tem escrito, vá cuidar da sua vida. E aí, depois alguém me disse assim, ai, mas isso é tão assim, é tão violento. Eu disse assim, olha, primeiro, é uma palavra de Jesus, tá? Aonde está isso? Aonde Jesus fala, vai cuidar da sua vida? Simples, abra o Evangelho segundo João, capítulo 21, tá lá. Mas aonde que Jesus fala? Eu disse, sim, Jesus fala isso sim, porque quando ele diz, por exemplo, lá para Pedro chega lá e diz assim, Senhor, o que vai acontecer com a vida desse teu discípulo amado, deste aí, né? O que vai acontecer com a vida desse aí? Ou seja, Pedro estava se preocupando com a vida de quem? Com a vida de João, com a vida do discípulo amado. E não estava se preocupando com a missão que ele tinha que fazer, que Jesus já tinha dado a missão para eles. Vocês vão ver aqui. Então ele estava preocupado com a vida do coleguinha, do amiguinho lá do lado de missão, mas não estava preocupado com, né, com aquilo que Jesus já tinha falado para eles fazerem. Muito bem, ele chega lá e diz assim, Senhor, mas o que vai acontecer com esse aí, quando tu, né? Aí Jesus diz assim, o que te importa? Vai cuidar da sua vida, é mais ou menos assim, o que te importa? Qual é o problema? Por que você está se preocupando com a vida de João, com a vida do discípulo amado? Sendo que você tem a sua vida para cuidar, você tem a sua missão para cuidar, você tem as suas aulas para dar. Por que você tem que ficar espalhando para todo mundo? Você viu a fulana? Você viu a ciclana? Você viu a mulher do pastor? A roupa que ela veio para o culto? Você viu a professora tal? Você viu como ela veio? Como que ela dá aula para crianças e vem de mini saia? Como que ela... Você entendeu? Começa assim, gente. Então já começa errado. Então Jesus diz, vai cuidar da sua vida. Para Pedro, né? Como quem diz, vai cuidar do que eu te pedi para fazer e não cuidar da vida do discípulo amado. É isso, ele diz, segue-me, vai me seguir e vai cuidar da sua vida. Então ele diz que te importa. E aí o que aconteceu? Eu sentada ali no meu sofá, né, mostrei, eu digo, olha, tá aqui, não, mas como foi que o Vianney traduziu? O que te importa? Aí, o Cones traduziu como? O que te importa? Aí o Mateus diz assim, aqui Jesus estava falando que ele não era da conta dele. Eu digo, toma, olha só, os grandes teólogos já pegam logo, né? O Juan Mateus já escreveu lá no seu comentário, já diz, Jesus aqui estava falando para... Por que você está tomando conta da vida do seu amigo? É mais ou menos isso, né? Aí o Boitla também, a mesma coisa. O Boitla é um grande estudioso do Evangelho segundo João, tem mais de 50 anos só de estudo do Evangelho segundo João. Ele traduziu lá o que te importa. Então, o que te importa? Como eu falo ou que eu deixo de falar, como eu me comporto ou deixo de me comportar, se eu visto isso ou se eu visto aquilo. O que te importa? Vai cuidar da sua vida. Então é isso, para vocês perceberem como tem coisas no Evangelho que muita gente não percebe ou não lê ou faz de conta que não lê. Então tem isso. Então o que acontece aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, a missão dos 12. Então Jesus diz assim, ó, deu-lhe autoridade. Eu falei tudo isso para explicar sobre a autoridade. Então cada um com a sua autoridade. O governador tem a autoridade dele, eu tenho a minha, na minha casa, na minha vida. Você tem a sua autoridade na sua casa, na sua vida, na sua religião, enfim. Seja lá o que for, tá bom? Então deu autoridade, Jesus deu autoridade aos seus 12 discípulos para o quê? Expulsarem os espíritos impuros e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Por exemplo, se você é um obsessor e alguém diz, olha, para de seguir essa pessoa, para de ficar infernizando a vida dessa pessoa, para de ficar enchendo o saco da pessoa, vai cuidar da sua vida, a pessoa recebe também uma libertação. Isso é libertação, isso é legal, olha só, libertou de uma doença que a pessoa nem imaginava, né? Às vezes é psicológica, às vezes é uma... Não estou falando de doença psicológica, mas eu estou dizendo, às vezes é mental, a pessoa tem aquilo na mente, criou na mente dela algo.
Isso também é doença, né? Agora, se você tem doenças e tudo mais, eu tô lendo o evangelho, mas você pode procurar um médico. O médico também tem autoridade para te ajudar nessa tua questão, seja com a tua Neshama, com a tua psique, pode ser, sei lá, doenças físicas, do soma, que é o nosso corpo, né? Então, você procura o médico. Mas aqui, no caso, Jesus está dando autoridade para o quê? Para os discípulos, os 12 discípulos expulsarem espíritos impuros e para curarem todo tipo de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O que é apóstolo? É um enviado, tá? Apóstolo significa enviado. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Depois vem Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que é o discípulo amado, que é o que hipoteticamente escreveu o Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, né? João, filho de Zebedeu, tá? Depois vem Filipe. Filipe é incrível porque tem um nome grego, Filipos, que tem uma cidade também na Grécia chamada Filipe. Filipe significa amigo do cavalo. Eu amo cavalo, gente, vocês não têm noção. Eu sou apaixonada. Às vezes eu saio, às vezes quando eu quero assim, sei lá, eu vou no jockey só para ver aqueles cavalos lindos, maravilhosos. Aqui em São Paulo tem, em Manaus também tinha um lugar que eu ia, enfim, tem aras e tudo mais. Eu acho lindo, 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 lindo eles. A força que eles têm, sabe? O brilho que eles têm nos seus pelos, enfim. Enfim. Eu amo cavalo. Então, olha só. Tem Filipe, tudo isso para falar de Filipe, tá vendo? Filipe significa amigo do cavalo. E Bartolomeu, Tomé e Mateus, o coletor de imposto, qual que eu tô falando justamente desse evangelho. Lembram que no capítulo 9, a gente viu quando Jesus ouviu, né? Eu li quando Jesus chama ele para segui-lo, né? E ele vai, né? E ele vem, tanto que ele está escrevendo esse evangelho, né? Acho, hipoteticamente, né? Tomé e Mateus, o coletor de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu. E Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. O Judas foi o falso, né? Mas coitado, o Judas depois morre, se mata, comete suicídio. Claro, toda pessoa que faz maldade para alguém, ela nunca vai estar com sua alma, o seu espírito ou a sua neshama, vou dizer assim, em paz, né? Ela não vai ter paz, porque ali vai ter sempre a sua consciência, a sua sinésese dizendo, olha, isso não foi correto, olha, isso aqui não sei o quê, olha. E aí ela tem que resolver com a pessoa? Não, ela tem que resolver com ela e com Deus, porque a outra pessoa, para ela, tanto faz como tanto fez, entendeu? Eu sempre faço, como eu já falei para vocês em outros vídeos, quando a pessoa me faz mal, eu entrego ela para Deus. Eu digo, Senhor, tá aqui essa pessoa, cuida dela. Eu já ensinei essa oração, como colocar o inimigo no seu devido lugar. Se você ainda não assistiu, vai lá nos meus vídeos que tá lá. Como colocar uma pessoa que é tua inimiga, se diz tua inimiga, ou que não gosta de você, no devido lugar, simplesmente. A gente coloca ela nas mãos de Deus e ele resolve lá com ela. Não é você mais, você não tem nada a ver com isso, mas deixa a pessoa para lá. É simples assim. Então, a instrução para a missão que Jesus dá para eles é o seguinte: Jesus enviou os 12 com esta instrução. O que é a instrução? É um ensino, tá? Ele educa seus alunos, né? Seus discípulos, seus matetés, seus talmidins, o quê? Ele diz o seguinte, abre aspas, não vos dirijas a territórios gentios. Agora eu vou fazer uma parada. A territórios, refere-se também à terra, a lugares e tudo mais, mas também, por exemplo, você não vai entrar em território inimigo, território onde é comandado por Satã, ou comandado pelo diabo, ou comandado pela mentira, ou comandado pela falsidade, ou comandado pela soberba, pelo orgulho, por tudo isso. Você não vai se meter com essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Eu tô dando só um exemplo, porque território
Por exemplo, vou falar uma outra coisa para vocês. Eu não dou esmola, não dou ajuda para todo mundo. Por quê? Vai que o território ali, o território é a pessoa, a gente também é um território. Aquela pessoa tem um comando, tem um cabeça, né? Que pode ser também o inimigo de Deus, né? De repente ela pode estar sendo alimentada por este inimigo e você vai lá se meter pra quê? Por que você está buscando salvar, digamos assim, alguém que não quer ser salvo? Que está lá, às vezes porque quer, tá? Às vezes é porque quer. Eu já parei, já faz muito tempo que eu parei de me meter na vida dos outros. Porque eu digo, vai cuidar da sua vida. Porque quando você não cuida da sua vida, o outro vem e cuida. Ou Satã, ou o diabo, ou os gafanhotos, ou enfim, tá? Então, aqui também o território pode ser o território de uma pessoa. Que pode, alguém tá me chamando, gente. Dá licença, só um minutinho, peraí. Deve ser o moço que vem arrumar minhas coisas. Pronto? Ai, meu Deus, tá bom, tava gravando, mas tudo bem, pode deixar ele vir. Tá, obrigada. Já volto, pessoal. Não esqueci, não. Estou no Evangelho segundo Mateus. Porém, a vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. A vida é real. Aqui não é diferente, tá bom? A vida é real. Ele vai entrar, eu vou falar com ele, vocês vão ouvir tudo. Então é assim, ele vai colocar um varão no meu quarto, que eu troquei a cortina, essas coisas, né? Coisa de casa, né? Então vocês vão entender. Então o que ele diz aqui é: não vos dirijais a territórios gentios, a territórios que você não conhece, a territórios de inimigo, que não pertence a Deus, simples assim. Então ele diz aqui, ó: não entreis em cidade de samaritanos. Aqui vocês sabem que os judeus, eles não tinham conexão com os samaritanos, tá? Então, ele já avisa, Jesus está avisando, isso aqui no Evangelho segundo Mateus. Depois, no Evangelho segundo João, Jesus vai lá e conversa com a samaritana. É outra história, tá? Então, ele diz assim: não entreis em cidade de samaritanos, ide de preferência as ovelhas, o quê? Desgarradas da casa de quem? Da casa de Israel. Ou seja, primeiro fale para aqueles que já conhecem a Deus, mas não estão conectados com Deus. Façam, né? Então é isso. Pode vir, Maurício, pode entrar lá que eu tô aqui gravando, você já vai saber, tá tudo lá em cima, é só ir lá e se virar. Então, aí é o seguinte, ele diz assim: ide de preferência as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ou seja, se é da casa de Israel, não é para a casa dos vizinhos, nem para a casa dos gentios, como eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então, pelo caminho, proclamai o quê? O reino dos céus que se aproximou. Curai enfermos, ressuscitai mortos. Por quê? Ressuscitai mortos. Tem muita gente que está viva, né? Tem a carne, tem tudo, mas está morta. Morta de quê? Morta espiritualmente, tá? É disso que Jesus está falando aqui. Então ele diz assim, ó: aproximou o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. É o que eu tô fazendo aqui para vocês. Que não é tão de graça assim, porque tem gente que às vezes me abençoa. Eu tô usando as luzes, eu tô usando a internet, eu tô usando várias coisas que é pago. Eu fui educada, no caso, eu fiz teologia, também foi tudo pago e muito caro. Então, e os livros são caros,
tá? Então, às vezes eu vou depois falar sobre esse dicionário para vocês. Nem um livro de teologia é menos de R$50. Vocês sabem que a Bíblia, por exemplo, das Paulinas está custando R$50. Então, gente, o conhecimento custa caro. Então, ó, a maçã que eu comi aqui, eu não recebi do mercado. Então, tudo tem pagamento. Por exemplo, seu Maurício vai fazer um trabalho ali para mim, né? Ele ganha o dele também. Ele ganha do condomínio. Mas ele tá no horário no horário que não é do trabalho dele, no sentido, já vou logo explicar, porque tem gente aqui que vem aqui ver, então vai ficar fuxicando. Ele não vem no horário de trabalho dele. Ele vem no horário quando ele não tá trabalhando para a empresa que ele trabalha, entendeu? Então aí ele vem e faz o serviço para mim. É assim que acontece. Antes dos fofocóis ficarem fuxicando, então, é isso, já falo logo que... Não, gente, tem que explicar tudo explicadinho, né? Até, enfim. Então, o que acontece? Jesus diz, dai graça porque de graça recebeste, mas é no sentido da mensagem que ele nos dá. Eu recebi essa mensagem, né, dos discípulos, é deles. A minha fé é baseada na fé dos discípulos, por isso que é fé apostólica, né? É a fé lá do Papa? Não é a fé do Papa, não é a fé do seu pastor, não é a fé do seu babalorixá. É a fé do quê? Dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. Logo, é a fé de Jesus, tá? Até isso a gente tem que explicar, que senão aí vai ter um monte de gente aí, nossa, mas olha só como ela tá esculhambando a Igreja Católica, nossa, como ela tá esculhambando os papas, não sei o que, eu não tô esculhambando ninguém, eu só tô falando para vocês como que Jesus está instruindo os seus discípulos a seguirem em missão. É simples assim. Não procureis ouro, prata ou cobre para levar em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas. Eu tenho uma aqui, estão vendo? Nem 2 túnicas, nem sandálias. Nossa, depois eu falo o que eu tô fazendo, gente. Nem sandálias, nem bastões, nem bastão, pois o trabalhador merece o seu sustento, tá? Todo trabalhador merece seu sustento. Sempre que entrardes numa cidade ou num povoado, procurai alguém digno de confiança. Isso é tão raro, né, gente? Digno de confiança, e permanecei lá até sairdes. Ao entrardes numa casa, saudai com quê? Com shalom, com paz. Se a casa for digna dela, a paz que desejais venha sobre ela. Aí depois eu vou explicar o que significa paz na visão de Jesus e para o povo hebreu, que aí vocês vão ficar muito assim, nunca mais vocês vão falar paz, e vocês vão pensar 2 vezes antes de falar, se é realmente aquilo que vocês desejam. Então eu já vou logo desejar para todos vocês aqui, inclusive para você, Maurício, shalom, muita paz, e aí eu vou explicar depois o que significa a paz. Então, ele diz assim, que venha sobre elas, mas se não for digna de paz, volte para vós. Que a paz volte para vós. Aquilo que você deseja, olha só que incrível a lei do retorno aqui. Aquilo que você deseja para o outro, se o outro não recebe, aquilo volta para você, seja bom ou seja mal, inclusive a shalom, inclusive a paz, tá? Então vai voltar para você. Volte para vós. E se alguém não vos receber, nem escutar a vossa mensagem, saindo de casa ou da cidade, sacode o pó de vossos pés. Ou seja, se a pessoa não recebe, você simplesmente bate as sandálias e tchau. Não, sabe, dá as costas mesmo e ó, silêncio, porque o silêncio vale o ouro. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E você vai ficar distribuindo seu ouro para todo mundo? Não vai, né? Isso é um conselho de Jesus, tá? E se alguém vos receber, nem escutar, enfim, saindo, bate a sandália e acabou. Amém? Que é a fórmula que Jesus sempre usa. Amém? Eu vos digo. No dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Ou seja, isso é para a cidade, como eu já falei para vocês, a cidade pode ser uma cidade mesmo construída, mas também pode ser você como cidade. Todos nós somos uma cidade. Então, dependendo do que a gente
usa, coloca na nossa cidade, isso vai voltar pra gente. Então, quer dizer que aqui no caso, a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade devastada, uma cidade destruída por conta das suas maldades, vai acontecer também igualmente para conosco. Por isso que eu sempre digo, eu tenho muita atenção em relação a destruir os outros, às vezes, com palavras. Então, aqui eu termino o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Agora vamos lá, eu disse que eu ia explicar sobre a paz, a shalom, a eirene. Paz é em português, shalom é em hebraico e eirene é em grego. Um dos bens mais apreciados e desejados pela humanidade, mas ao mesmo tempo um dos mais frágeis e ameaçados. Se seguirmos os passos da história, vamos encontrar em vão um estado duradouro de paz. Além do mais, descobrir períodos intermediários entre duas guerras que são precisamente remansos dedicado a preparar novas guerras. Ou seja, não se iludam, tá? Em relação à paz que é falado aqui nos evangelhos, tá? Inclusive no Pentateuco também. A paz se vê hoje, nos dias de hoje, ameaçadas por um clima conflituoso em diversas frentes: militar, religiosa, econômica, política, ecológica, sim, vocês podem ver isso, entre culturas, né, e civilizações. Lutas de classes e choques de civilizações estão no cenário mundial, tá? Tudo, né? Todo esse conflito, de fronteiras, de rivalidade entre potências, isso significa o que teologicamente? A paz está inseparável do que? Da justiça. Vocês vão ouvir o barulho, sim, quando a gente constrói assim. Você vê que não vai ter momento de paz, olha só, veio a calhar isso. Então, olha só, teologicamente, a paz está inseparável da justiça, ou seja, a paz não está separada da justiça. A tradição judaico-cristã, que é a tradição de Jesus, né? Jesus era judeu e por isso ele falava dessa questão da paz, ela é refletida racionalmente e também ela é... Olha só, então ela é refletida racionalmente, essa questão da paz e da justiça, elas caminham juntas, tá? Nesse ideal de paz, que significa que ilumina novos caminhos de pacificação no mundo. O termo shalom tem uma riqueza semântica que não se reflete adequadamente da eirene grega, como eu falei para vocês no começo, tá? A shalom não significa simplesmente não ter guerras, tá? Não significa isso, tá bom? Ausência de guerra não significa ausência de guerra. A paz não significa ausência de guerra. Ou seja, shalom não significa ausência de guerra. Isso na visão de Jesus também, tá? Mas expressa antes uma vivência coletiva cheia de bem-estar, de serenidade, de saúde corporal, de sossego espiritual e de compreensão interhumana. Remete ao clima de plenitude, justiça, vida, verdade é emet em hebraico, que se inicia no conjunto das relações humanas, políticas, sociais, familiares e econômicas, religiosas, etc. Tem, além disso, um componente ético, pois exige comportamento de ética, né? Esta riqueza semântica explica por que shalom se usava na religião de Jesus, né? Na religião hebraica, como o que? Saudação e bênção. Vocês lembram na carta de Paulo que ele sempre diz graça e paz, né? Shaul Hachalia era judeu, então ele falava assim, ele já tinha essa compreensão do que significa a shalom, que significava a paz. Quando, por exemplo, eu falo aqui para vocês, shalom, ou paz,
eu estou desejando a vocês, aos meus interlocutores, como eu desejei ao Maurício, e a todos vocês, toda essa dimensão que é a paz, que é o que é de uma paz, que é a paz espiritual, a paz social, a paz econômica, a paz política, a paz de gênero, é tudo isso. Então, é um bem que a gente deseja sim ao outro quando você diz a paz. Isso não significa que eu tenha que ficar de tchucu-tchucu, amorzinho, I love you pra você, que não vai acontecer, entendeu? Então é isso. E aqui eu termino mais essa explicação sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Eu também utilizei esse dicionário aqui para algumas explicações do Juan José Tamoio, dicionário de teologia. E agora eu vou explicar a respeito também dos gentios. Eu vou usar esse dicionário aqui, vocabulário bíblico, tá? Sobre os gentios, o que acontece? A gente fala aí, né? Se você for... Existe essa separação dos gentios e dos judeus, tá bom? Eu falei sobre a Shalom, mas eu tenho que falar sobre as nações também. Na perspectiva do antigo Israel, do Antigo Testamento, do Pentateuco, da Bíblia hebraica, o gênero humano se divide em duas partes, para os quais a linguagem bíblica tem a reservar designações diversas. De um lado, Israel, o povo de Deus, né? O povo de Deus. Do outro lado tem o Laós. Você é laico? Você é leigo? Então, é o Laós, tá? De quem são a eleição, a aliança, as promessas divinas. De outro, as nações, os Goim. Para o hebreu, ele é chamado, todo aquele que não é hebreu é chamado de Goim. Ou a etne, ou a etnia. Essa distinção não é só étnica ou política, mas sobretudo é religiosa. Tá? As nações vêm ser tanto os que não conhecem a Deus, o Yahvé, o Yud-Hé, Vav-Hé, que são chamados também de pagãos, como também os que não participam da vida de seu povo, os estrangeiros. No Novo Testamento, a noção de povo de Deus evolui, amplia-se para se tornar a igreja, corpo de Cristo. Mas diante deste novo povo, aberto a todos os homens, a humanidade parece sempre dividida e em duas partes, os judeus e as nações, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16, 15 e 17, 12. A dialética que se desenvolve entre Israel e as nações vai cadenciando o descarte todo o desenvolvimento da história da salvação. De um lado, o plano de Deus se insere na história humana, graças à eleição e à segregação de Israel. Por outro lado, esse plano visa sempre salvar a humanidade inteira. Com isso, a perspectiva oscila constantemente entre o particularismo e o universalismo, até que Cristo venha reunir Israel e as nações num só homem novo, conforme a carta aos Efésios 2, capítulo 14 seguinte. Vocês estão também estudando, o pessoal da Igreja Católica está estudando a carta aos Efésios no mês da Bíblia, mês de setembro. Então, esse renovar-se da nova humanidade, isso é o que nós devemos fazer todos os dias. E de novo eu vou falar, não é porque você se tornou novo humano que você vai ficar de tchucu-tchucu com quem quer te apunhalar, com quem vive te dando a serpente, entendeu? Eu tenho medo de serpente não, gente. Eu até gosto. Vocês lembram que lá no capítulo 3 de João, Jesus é levantado como uma serpente, tá bom? Eu não tenho medo não. Eu faço drink delas, do veneno delas. Tá vendo? Aqui, ó, vou até colocar aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Já dei a explicação sobre a Shalom, dei a explicação sobre as nações e falei sobre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, a missão dos 12, os 12 discípulos de Jesus. Então, inscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia.
Isso não significa que você tenha que sair da sua comunidade, não. Você vem aqui, estuda os textos e depois vai lá. Não é para você ficar também criticando o seu pastor, seu padre e tudo mais, não. Tá bom? É para você aprender, para você se revestir da nova humanidade de Cristo. Porque quando você se reveste da humanidade de Cristo, você consegue se livrar de muitas coisas que não são legais para a sua vida, inclusive pessoas tóxicas. Entendeu? Então, beijo para todos, uma boa e excelente semana. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Tchau, ó o barulhinho. Mas a vida real é assim. Aqui tudo é orgânico, então, tchau, tchau.